Conheço esse cara. Mas vamos ver isso daqui. Cris Pereira é um humorista, ator e roteirista gaúcho que conquistou a cena da comédia fazendo stand-up e com seus personagens, como o Jorge da Borracharia, que fez parte do programa A Praça é Nossa. Mas ultimamente a carreira dele tomou um rumo diferente. Ele Nunca vi ele na Praça Nossa, foi não. condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável. A minha principal força é principalmente dos meus filhos. Todos eu assumi. Talvez você pense que Cris é um rosto novo na comédia, mas ele já tem mais de 30 anos de carreira. Seu personagem mais famoso, Jorge da Borracharia, não surgiu agora. Ele já existe desde 2008. A borracharia já é um ponto de referência. As pessoas até comentam, assim, às vezes que Porto Alegre, por exemplo, fica a 40 quilômetros da borracharia do Jorge. Fica mais fácil, assim, quem não conhece, para não se perder. É legal, gente, assim, que eu vim aqui para desabafar um pouco, assim, sabe, que tô um pouco até nervoso, assim. É que eu, além do Jorge, eu sou homossexual, puto. Sou putão, sou bem putão, gosto. Alguns anos após a Mais alguém aí sentiu uma coceirinha física? Um negócio assim? criação do Jorge, ele foi parar na TV e se tornou um dos personagens recorrentes em A Praça é Nossa. A gente se reuniu no Natal, assim, num lugar, e esse lugar que a gente se reuniu, o apelido desse lugar se chamou Panetone. Porque se tu mexia, achava uma frutinha. Hein? Mais alguém? Tinha sempre. E é legal, cada um leva um prato também, essa coisa também, quando reúne a família é legal, cada um leva um prato de doce, alguma coisa. E o que assim. que você levou? Eu levei sagu com creme. Pô, sagu é bom. Sagu é legal. O creme. O sagu é uma... Eu nunca comi o sagu. Nunca comi. Pô, sagu é bom, velho. Eu também não tinha comido sagu, não, até que o Rafael fez. E ele é gostosinho. Ele é bom até. E agora tem uma outra versão industrializada lá que tem com gelatina. Eu fiz um sagu de morango. Eu mesma fiz o sagu de morango. Achei bom pra caramba até. O meu sagu. Eu vou te apresentar o sagu. É bem gostoso. E aí vem com creme junto. Aí tem um cremezinho, que é o sagu com creme, que lá no sul é clássico o sagu com creme, né? O sagu ele é feito até com vinho colonial, aquele vinho, de garrafão, aquele que tu mija roxo 2 dias, assim, sabe? Que isso? É aquele clássico humor pra ver ou pra comer que a galera da praça adora. Tava indo tudo bem na carreira do Pois é, galera da praça, né? Deixa, vai, cada um com o seu tipo de humor. Cris, ele tinha um emprego na TV, fazia shows e ele também conseguiu atingir um grande público na internet. Mas nem tudo são flores e o que veio a seguir chocou todo mundo. Cris foi acusado e condenado a mais de 18 anos por estupro de vulnerável. O crime teria acontecido em 2021. Estava em segredo de justiça e a vítima seria sua filha, que teria por volta de 3 ou 4 anos na época. E eu acabo de receber uma informação importantíssima sobre o humorista Cris Pereira, hein? Atenção. Nossa, sobre a filha? Ele foi condenado a 18 anos de prisão de vulnerável da própria filha. Conhecido pelo personagem Jorge da Borracharia, o Gaudêncio, né? Participa do programa A Praça é Nossa. Ele foi condenado segunda instância, tá? O que vai acontecer a partir de agora? Você vai saber aqui no Cidade Alerta. Segunda instância já era, hein? Nós já estamos em contato com a advogada Aline Rubenich, que é a advogada do caso da vítima. E ela informou que a menina é fruto de um relacionamento breve entre os pais, que eram amigos de longa data. Tiveram um relacionamento rápido, nasceu a menina, não ficaram casados e... Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Cara, que loucura. Após uma visita paterna, que a mãe percebeu sinais de abuso e procurou imediatamente a polícia. O Cris Pereira se manifesta através dos advogados, daqui a pouco a gente vai trazer aqui o lado dele. Inclusive ele disse que está sendo vítima, né? Que isso não aconteceu e que ele foi inocentado, foi absolvido em primeira instância. E a gente vai trazer as informações aqui sobre esse caso. Ele está vivendo o auge da carreira como humorista, tá? Eu estava olhando a agenda dele agora, a agenda lotada de shows. Logo após as notícias da condenação, ele veio a público se pronunciar e negou todas as acusações, dizendo que sua principal força vem de seus filhos. Mas o mais importante de tudo é que eu sempre quis falar sobre isso, né? E eu, de certa forma, eu falava já sobre isso. Cara, você foi condenado em segunda instância, mano. Não sei se tem muito como te defender. Segunda instância, tipo, nós já avaliamos aquilo que você falou e a contestação que você fez. Pra cá, que é o tempo que eu não vejo a minha filha, eu
eu falava no Jorge, no final das cenas da Praça Nossa, uma frase de impacto. Ao mesmo tempo, eu também tenho muitas frases minhas, de depoimentos e de desabafos no meu Instagram mesmo, né? Sobre tudo tem uma alusão ao que eu estou passando e que ninguém sabia. Por quê? Porque era sigilo. E eu mantive esse sigilo. A minha principal força é justamente os meus filhos. Não, aí agora sentimos verdade. A minha principal força é Veio forte, assim, na hora de falar, né? principalmente os meus filhos. Todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas, mas principalmente a forma de amor e acolhimento. Essa foi a principal forma que eu assumi meus filhos. Todos eu assumi. E nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era para ser quebrado, eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram, não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Não queria estar falando dessa forma. Mas o que acontece é que eu recentemente, há um ano, eu consegui falar um pouco mais sobre isso, né? Num podcast que já foi exposto para as pessoas. Ali já podem ter uma ideia do que estava acontecendo. Ele disse que colaborou com todas as investigações e que não tem medo, pois tem certeza de sua inocência. Então, é uma grande prova. Como é que você foi condenado em segunda instância e é inocente ainda? Eu vou seguir caminhando de peito aberto, cabeça erguida, porque quem não deve não teme. Eu queria agradecer ao número de pessoas que estão manifestando o seu carinho sem nem perguntar detalhes, que eles não querem nem saber o que houve, só quero te dizer que eu tô contigo. Então isso tudo tá muito obrigado. O que é um pouco complicado isso daí. Obrigado, tá? São 99% das pessoas assim, porque tem a porcentagem que compra a manchete sem ver a história, né? Então... mas aí nós vamos complicar, tipo... Não que eu tô comprando a manchete, mas é que eu não te conheço, eu não tenho por que confiar cegamente em você. Eu falei no podcast que teve o corte recentemente, a gente postou ontem. Vai atrás da história. Certo. E eu vou seguir com essa força, vou seguir, né? Tendo que, às vezes, minha mãe, do nada, tá rezando, e ela vai seguir rezando, porque a gente também tem muita fé, e ela segue nessa oração. Ok. Agora minha mãe também na janela rezando. Tá bom. Ela tá mais preocupada do que a mãe. Então, quem é mãe, quem é pai, sabe quando mexe com o filho, né? Outra situação, eu tô como pai aqui. Mas eu olho pra minha mãe e consigo me ver como filho, né? Passando por uma situação como essa. Então, só agradecer, a gente vai seguir agora, né? Sigo dizendo que eu fui absolvido com méritos em primeira instância, né? Não sei muito o linguajar. E eu não expus, porque era sigilo. Peraí, você foi absolvido e depois condenado? Situação, né? Nossa senhora, que troço confuso, mano. Você foi absolvido na primeira instância e na segunda te condenaram? Está sendo investigado ainda, né? Aí foi doideira. A advogada da mãe da vítima também veio através das redes sociais e disse: a decisão unânime escancara a gravidade de um caso emblemático de violência sexual já julgados no estado e marca uma resposta contundente da justiça contra crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Paralelamente ao processo criminal, o condenado buscou judicialmente imputar alienação parental à mãe da vítima, em uma tentativa evidente de silenciá-la diante das denúncias. Esse expediente, infelizmente, é recorrente em casos de violência, onde mulheres e mães são perseguidas judicialmente para que a verdade não venha à tona. Repudiamos com veemência qualquer tentativa de relativizar, estigmatizar ou culpabilizar a vítima, bem como o uso de ações judiciais como forma de intimidação. Afirmamos, a vida só começa quando a violência termina. A decisão judicial é um passo decisivo para que não existam próximas vítimas. E um lembrete urgente: o silêncio só protege agressores. A defesa do Cris também soltou uma nota que diz o seguinte: em razão de recentes informações veiculadas na imprensa sobre o respeitado artista Cris Pereira a respeito de processo que tramita sob segredo de justiça, cumpre esclarecer: o senhor Cristiano Pereira foi absolvido em primeiro grau, ocasião em que a sentença reconheceu a ausência de provas quanto à existência do fato ou mesmo de autoria, inocentando ele. Todos os laudos periciais oficiais produzidos pelos peritos do Departamento Médico Legal do Rio Grande do Sul confirmaram a inexistência do fato, tendo inclusive o delegado responsável à época, além de não iniciar, foi testemunha de defesa, afirmando convicção técnica e jurídica de que não houve nenhum fato. No julgamento... Então faltou provas. Aí veio um segundo grau
houve decisão de que contrariou as Segundo grau, provas. contudo, houve decisão que contrariou as provas periciais produzidas em juízo, conferindo peso a atestados particulares apresentados pela assistência da acusação. Documentos esses produzidos unilateralmente, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Importa ressaltar que, até o presente momento, não houve acesso ao inteiro teor do acórdão, que ainda não foi publicado com a decisão oficial do TJ Rio Grande do Sul, estando as informações limitadas ao que foi divulgado durante a sessão de julgamento, cujo processo corre em segredo de justiça. Diante desse cenário, Que serão doideira. adotadas as medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, com a firme convicção de que a verdadeira justiça prevalecerá e manterá a absolvição decretada pelo juízo de primeiro grau a Cristiano Pereira. Destaca-se que, nos termos da Constituição Federal, deve permanecer íntegro o princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Mantemos plena confiança no reconhecimento do equívoco de julgamento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, visto que nenhuma das provas efetivamente produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa e analisadas na sentença absolutória de primeiro grau foi devidamente apreciada no julgamento de segunda instância. Temos plena convicção da inocência de Cristiano Pereira e confiamos no Poder Judiciário. Pelo que eu entendi, o Cris foi absolvido em primeira instância, mas com a apresentação de novas provas, a Justiça tomou a decisão unânime de condenar em segunda instância. Mas Só que simplesmente não apresentaram essas provas e nem o direito de defesa. A notícia é velha, sim, o vídeo de posicionamento foi criado no 27 de setembro. Fiquei muito tempo sem postar vídeo, então tentando analisar assuntos que já passaram. Ele já foi inocentado, como expliquei no vídeo, foi inocentado em primeira e condenado na segunda, podendo recorrer. O que resta agora é aguardar. Tá se torcendo, tentando queimar o cara. Não, mano, ele não tá se torcendo, ele tá apresentando. Eu não sei, mano. Ah, mano, só... Os caras saíram metralhando o maluco. Porque ele fez um Quando vídeo. você pesquisa sobre o caso, tem muito canal de fofoca tomando partido de ambos os lados. Mas infelizmente não dá pra confiar nas informações que eles trazem. Afinal, o que foi de fato vazado do processo são as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo. O que complica muito é que a gente não tem muito acesso a nada, tanto de um lado quanto do outro. Que a gente tem uma cara limpa, falando as coisas, se emocionando de verdade. Ele passou a verdade no que ele disse. A questão toda é que a gente não pode só confiar no que as pessoas dizem, seja do lado da moça que tá acusando e apresentou provas e gerou essa condenação, não sei o que e tudo mais, assim como o lado dele, porque pessoas boas, pessoas legais também podem fazer coisas ruins. Pessoas não são boas e ruins, elas fazem coisas boas e ruins. Pessoas são pessoas. Se ele for inocente, que ele se prove inocente e que dê tudo certo pra ele, que ele tenha sucesso e continue tendo sucesso. Se ele for culpado, aí o esquema é outro. Entendeu? É basicamente isso, mas o tom de humor em momento nenhum foi tendencioso a, tipo... Ele não falou nada demais, ele só mostrou todas as coisas que tinham de um lado e do outro. Mostrou a versão dele, mostrou os dois lados jurídicos, mostrou o que tinha para ser mostrado e pronto. Não tem muita prova, não tem nada que ele pudesse mostrar de evidência, tanto de um lado quanto do outro, e ele não exaltou um lado nem outro. Simples assim.